turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que, na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês, daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então, vamos lá? Olá, turma do 9º ano, tudo bem com vocês? Vamos começando hoje mais uma aula nossa da disciplina de Ciências da Natureza, o nosso capítulo 13, que vai falar sobre evolução estelar, nascimento, vida e morte das estrelas. Então, as estrelas, assim como outros que a gente veio estudando, são corpos celestes, sendo que, nesse caso, as estrelas são corpos celestes que emitem luz. Assim, a morte delas ocorreria quando elas passassem a parar de produzir energia. Você já se perguntou em algum momento de onde vem a luz? Será que elas se apagam? Então, aí a gente vai encontrar uma resposta para isso. A chama do fogão, ela é um resultado da combustão do gás usando oxigênio como carburante. A luz da lâmpada vem da energia elétrica. Qual seria a fonte da energia das estrelas? As estrelas, assim como tudo que existe, são compostas por átomos. Já vimos na unidade 1, logo no início do ano letivo, que os átomos são formados por um núcleo, com prótons e nêutrons e elétrons, partículas negativas que vão estar se movendo ao redor do núcleo. As estrelas, elas têm temperaturas muito altas, que acabam conseguindo unindo núcleos de dois átomos em um só, emitindo energia na forma de radiação de diversas frequências. Esse processo é chamado de fusão nuclear. Um astro só recebe o nome de estrela, na verdade, quando passa a realizar fusão e a produzir a sua própria energia. As estrelas, elas começam a se formar dentro de regiões com muito gás concentrado e poeira, conhecidas como nuvens moleculares. E dentro dessas nuvens surgem locais com maior densidade, ou seja, na qual as partículas estão mais próximas. Nesses locais, elas começam a se concentrar cada vez mais por causa da própria gravidade e atrair mais gases para si. E assim as estrelas elas vão se formando. Conforme os núcleos dos milhares de átomos que formam as estrelas vão começando a se unir, a protoestrela torna-se uma estrela emitindo radiação para o espaço sideral. No início, elas unem os núcleos pequenos, transformando-os em núcleos um pouco maiores. Depois, quando os pequenos acabam, passa a unir os núcleos atômicos maiores em outros maiores ainda. Mas para fundir núcleos mais pesados, são necessárias temperaturas maiores, como a gente vai ver adiante. Então, graças à fusão nuclear, as estrelas elas conseguem produzir núcleos mais pesados a partir dos átomos mais leves. Essa produção ela vai ser chamada de nucleossíntese. Quanto maior a temperatura da estrela, mais pesados são os átomos que ela consegue fundir. Conforme os átomos fundidos vão ficando maiores, aumenta a dificuldade de se realizar a fusão, até o momento que mesmo as estrelas mais quentes não conseguem mais fundir os átomos sem perder a sua estabilidade. Esse limite máximo é o átomo de ferro. Quando a estrela não consegue mais realizar a fusão dos átomos, ela pode dizer que morreu. Vale também a gente lembrar, né, ou tentar diferenciar o que é fusão e fissão nuclear. Então, a fissão nuclear vai ser o inverso da fusão nuclear.
A ficção nuclear é usada nas usinas nucleares e nas bombas atômicas e consiste em romper, ou seja, fissionar os núcleos dos átomos num processo de liberação de energia. E a fissão nuclear é muito usada pela humanidade, diferente da fusão nuclear, pois para conseguir realizar é necessária uma altíssima temperatura, como a das estrelas. Mas estão sendo empreendidos esforços no sentido de conseguir executar esse mérito. Então aí a gente vê a diferença e que a fusão nuclear é um processo muito específico que necessita de temperaturas altíssimas e por isso é realizado no interior das estrelas. Então aí a gente já vê aí a diferença. Então as tecnologias atuais, uma usina que gera eletricidade realizando fusão nuclear, não valeria a pena, pois se gastaria mais energia aquecendo-se os átomos até temperaturas mínimas para a ocorrência da fusão dos núcleos do que se geraria. Aqui a gente vai ver a questão dos tipos das estrelas, né? As estrelas não são todas iguais. Então, como vimos, nem todas as estrelas elas chegam a produzir ferro, porque isso depende da massa que elas têm e da consequente temperatura que alcança. Existem outras diferenças também entre as estrelas, como as com massas maiores também esgotam seu reservatório de hidrogênio no núcleo mais rapidamente, ou seja, acaba vivendo menos. E aí, vocês já observaram o céu noturno? Notou o quanto as estrelas são coloridas? Porque o Sol seria de que cor, por exemplo? O Sol ele apresenta que cor? Nunca olhe diretamente para o Sol. Analise a sua cor por meio das imagens. A gente não pode estar analisando diretamente porque a gente pode gerar problemas na nossa visão por conta da alta incidência de iluminação solar sobre os nossos olhos, né? E ao observarmos as estrelas no céu, devemos nos lembrar que nem sempre a estrela mais brilhante vai ser a mais luminosa. A nossa percepção do brilho de uma estrela depende da distância que ela está da Terra, ou seja, uma estrela pode nos parecer mais brilhante porque ela está mais próxima. Por causa da distância, temos a falsa impressão de que o Sol seria o astro mais luminoso. Por isso, ao falarmos sobre a luminosidade das estrelas, desconsideramos a distância e analisamos apenas a luminosidade real. Então, a luminosidade ela está relacionada à quantidade de radiação que a estrela emite. Já o brilho é a percepção que temos de luminosidade, em geral relacionando a massa da estrela e a distância que ela está de nós. É por isso que Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno, porque além de ter alta luminosidade, é uma das estrelas mais próximas. A massa de Sirius é maior do que a do nosso Sol, e por isso é cerca de 25 vezes mais luminosa do que ele. A estrela Rigel, que está na mesma imagem, é 68 mil vezes mais luminosa do que o Sol. Rigel é uma estrela supergigante azul. Já Betelgeuse é uma supergigante vermelha. As diferentes cores das estrelas nos informam suas temperaturas. Quanto mais azulada, mais quente é a estrela. Assim, as estrelas são classificadas de acordo com sua massa, luminosidade e também cor. Além das estrelas gigantes e supergigantes, existem as estrelas anãs, com massas relativamente menores e também menos luminosas. As estrelas, na maior parte, elas são anãs vermelhas, frias e de baixa luminosidade. Mais frias e fracas do que elas são as anãs marrons. Elas são difíceis de ser detectadas por causa da pequena luminosidade e massa. São cerca de 10 vezes menores que o Sol. E a exemplo a gente tem a estrela marrom Gliese 229b. Alguns consideram as anãs marrons protoestrelas, por elas não conseguirem atingir temperatura suficiente para iniciar a fusão do hidrogênio, e a temperatura alcançada é suficiente para fundir o deutério, um isótopo de hidrogênio que precisa de temperaturas menor para isso.
E como ocorre o processo de evolução das estrelas? Então, os astrônomos, eles usam um diagrama para representar os tipos de estrelas, considerando sua temperatura e luminosidade. Chama-se de diagrama HR. Nele, a temperatura cresce para a esquerda e a luminosidade para cima. Observando o diagrama HR, é possível perceber que existe uma concentração de estrelas na diagonal que sai do canto esquerdo superior e vai até o canto direito inferior. Essa região é chamada de sequência principal e nela estão todas as estrelas que fundem átomos de hidrogênio e hélio. Com essa fusão, é a primeira que acontece no interior das estrelas. Todas elas iniciam e permanecem durante o maior tempo de sua vida na sequência principal. O local na sequência dependerá da massa das estrelas. As gigantes azuis são estrelas de maior massa que deixaram a sequência principal. Elas têm por volta de 10 vezes a massa do Sol e pode chegar a até 100 vezes mais. Estrelas com muita massa acabam vivendo por menos tempo, porque quanto maior a massa, mais rápida é a fusão. Essas estrelas estão em geral no canto superior da esquerda do diagrama HR. Já as estrelas com metade da massa do Sol, ou menos, são as anãs vermelhas. Elas ficam muito mais tempo na sequência principal do que as gigantes azuis, porque sua massa é menor e esse processo de fusão é mais lento. Elas se situam na parte inferior do diagrama de HR. Por fim, as cores de qualquer estrela com uma quantidade de massa intermediária entre as gigantes azuis e as anãs vermelhas, que têm massa alta e baixa, são em tons amarelados. Quando o hidrogênio de uma estrela amarela acabar e se iniciar a fusão dos átomos mais pesados, ela poderá sair da sequência principal e virar uma gigante vermelha, porque seu diâmetro aumenta com a expansão das camadas externas. Como ela passa a ocupar um espaço maior, acaba ficando um pouco mais fria e por isso sai da sequência principal, indo para a direita superior do diagrama HR. As estrelas supergigantes crescem mais e por isso esfriam mais, indo ainda mais para a direita do diagrama HR. Mas nem todas as estrelas viram gigantes e supergigantes, porque nem todas têm temperatura suficiente para fundir seus átomos mais pesados, que é o hidrogênio. É por essa razão que tem um ramo das gigantes vermelhas que está conectado à sequência principal. As estrelas com massa acima de metade da massa do Sol tornam-se gigantes ou supergigantes, e de acordo com suas massas terão diferentes destinos. Se a estrela tiver 10 vezes a massa do Sol, virará uma gigante, uma estrela gigante, crescendo de acordo com os átomos que ela funde em seu interior. Geralmente, estrelas com massa fundem átomos até chegar ao carbono. Quando toda a fusão terminar, ela vai ejetar grande parte de sua massa para o espaço sideral, virando uma anã branca e formando uma nebulosa planetária ao seu redor. Ao se tornar uma anã branca, a estrela passa a se localizar no canto inferior esquerdo do diagrama HR. Então, ela permanece muito quente, mas agora com pouca luminosidade. E ao longo de muitos anos vai esfriando até se tornar uma anã negra. Depois de expulsar grande parte de sua matéria, ela poderá ficar com massa 10 vezes menor que a do Sol, mas concentrada em um diâmetro muito menor. Por isso, as anãs brancas são muito densas. Se a estrela tiver com mais de 10 vezes a massa do Sol, ela funde átomos até o mais pesado possível, que é o ferro. Quando sua fusão nuclear acaba, ela expulsa grande parte da matéria por meio de uma explosão de supernova, uma forma muito mais violenta do que a expulsão da nebulosa planetária. É graças às supernovas que os átomos pesados, formados dentro das estrelas, como o ferro, acabam nessa explosão, fundindo-se em elementos ainda mais pesados.
podendo fundir até o ouro. E é nesse processo que são formados os elementos que compõem tudo o que nos cerca. Depois da explosão, a estrela pode virar uma estrela de nêutrons se tiver entre 10 e 25 vezes massa do Sol, ou um buraco negro, se tiver mais que 25 vezes a massa do Sol. As estrelas de nêutrons e os buracos negros são mais densos que as anãs brancas. As estrelas de nêutrons recebem este nome porque, se a massa de uma estrela normal fosse comprimida em um volume suficientemente pequeno, os prótons e elétrons seriam forçados a se combinar e formar nêutrons. Quanto ao buraco negro, não se sabe ao certo quais átomos ou partículas os formam, mas se sabe que ele é uma região do espaço e que o seu campo gravitacional é tão forte que nada consegue escapar dessa região, nem mesmo a própria luz. E o Sol? Mas onde entra o Sol nessa história toda? Quando ele deixará de existir? Como será o fim do nosso planeta? Então, as histórias de que o nosso planeta terminará pelo fogo e pela escuridão não são científicas, mas até certo ponto são parecidas com o que é explicado pela ciência. Considerando a massa do Sol, ele é uma estrela que se transformará numa gigante vermelha. Assim, ele aumentará de tamanho nesse processo e estima-se que, com esse crescimento, ele engula todos os planetas rochosos, ou seja, o Sol crescerá tanto que nosso planeta deixará de existir. Atualmente, o Sol transforma cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio por segundo, iluminando o sistema solar. Quando ele terminar de fundir hidrogênio em hélio, começará a transformar hélio em carbono e iniciará seu crescimento, até se tornar uma estrela gigante. O Sol não tem massa e temperatura suficientes para produzir átomos mais pesados do que o carbono. Assim, quando esse processo terminar, ele perderá sua massa sob forma de uma nebulosa planetária e se tornará uma anã branca. Para nossa sorte, o Sol ainda não chegou à metade e sua vida. Ele não chegou na metade da sua vida. Ele sairá da sequência principal daqui a 6,5 bilhões de anos. Quando chegar esse momento, a intensidade da luz que atingirá a Terra será tão grande que ele poderá chegar a 700 graus Celsius de temperatura, fazendo toda a água líquida desaparecer e virando vapor. A Terra perderá sua atmosfera, pois a velocidade dos gases muito quentes aumentará bastante, e assim eles conseguirão vencer a gravidade. E estima-se que o Sol tenha 4,5 bilhões de anos. Depois de morrer, será uma estrela com núcleo de carbono e terá desenvolvido uma pequena parte de sua matéria no espaço sideral. Então, usando sua matéria, assim como outras fontes de energia, e outra estrela poderá se formar. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o processo de nascimento, de vida das estrelas, assim como também a questão do Sol, né? Que ele pode chegar a um momento também de morrer, apesar que vai demorar um pouco, mas nesse processo a gente tem em mente e tem em vista de que ele pode praticamente engolir todos os planetas do sistema solar. Então, qualquer dúvida, eu estou disponível para esclarecer. Fique com Deus e se cuidem.